Olá, seja você aluno, aluna ou profissional, seja muito bem-vindo ao canal do Jari. Nesta aula, teremos como propósito apresentar as características e aplicações dos perfis seção quadrada ou seção retangular, muito úteis para colunas por terem excelente raio de geração nas duas direções, perfis também, de modo geral, para treliças, para marquises, quem sabe. Eles possuem uma vertente muito voltada para a estética, muito agradável do ponto de vista de arquitetura, para a plasticidade da arquitetura. Então é um ótimo aliado para quem deseja trazer plasticidade para uma cobertura, para uma estrutura de modo geral. Então, cabe ao engenheiro ou engenheira sempre conversar, deliberar com o arquiteto ou arquiteta e propor esta solução, este tipo de perfil que iremos ver na aula de hoje. Ferramentas úteis para estruturas metálicas. Aula de número 16. Quando projetar perfil quadrado ou retangular? Aqui eu trago suas características e aplicações neste item de número 1. Quanto às características, eu cito assim primordialmente, eles possuem excelentes valores de raio de geração. Sempre quando eu falo perfil retangular, perfil quadrado, a primeira coisa que me vem à mente é usá-lo como coluna. Como coluna é uma excelente opção, um excelente partido estrutural, porque eles possuem um excelente raio de geração em torno do eixo X e em torno do eixo Y. No quadrado ele é simétrico, então ele vai ter o mesmo tipo, o mesmo raio de geração em torno dos eixos X e Y. Então, e para o perfil retangular, vai ter uma radiação um pouquinho menor em torno de um eixo se comparado com o outro, mas ambos têm excelente radiação, excelentes compromissos com relação à torção, resistem bem à torção. Então, qualquer atividade, como uma marquise ou uma coluna, que exija um pouco de torção, no caso, o pilar, como pilar, para um pilar ou para uma marquise, o perfil retangular ou quadrado, ele é uma excelente opção que, que fica nas cartas, no caso do engenheiro, da engenheira. São os perfis mais resistentes ao aumento do torsor. Para a torção, ele é excelente. A gente aprende lá na Resistência dos Materiais, enquanto aluno, tem uma página, que eu não me recordo, faz muito tempo, mas está lá no livro do Bieler Johnson, que a gente faz um comparativo dos perfis, de vários tipos de perfis. Dentre eles, me lembro que tem o perfil circular maciço, circular vazado, quadrado maciço, quadrado vazado, como esses. E a gente compara. E se não falha a memória, os que têm menores propriedades com relação à torção são os circulares, vazados e os quadrados ou retangulares, no caso, vazados. Então, para torção, é uma excelente opção. Então, o pilar, ele tem torção, tem a compressão, tem momento fletor, momento torsor, tem uma série de condicionantes aplicados no pilar. O pilar não pode ter falha. Então, para pilares, deixo aqui uma nota de ressalva, uma excelente opção. E para o fator estético, para cobertura de modo geral, e também para treliças e banzos. Possuem excelentes valores de momento de inércia, módulo resistente, o módulo de resistência, o que lhes permite vencer grandes vãos e resistir a elevadas cargas. Não recomendo como vigas. Como vigas, pode usar um perfil I e economizar. Como viga, imagina um perfil retangular em pé como viga. Vai ter duas almas. Você não precisa de duas almas para vencer um vão. Basta dois flanges e uma alma. Então, como viga, ele vence, ele possui uma excelente resistência, mas você vai ganhar mais economia se você adotar um perfil I que é mais apropriada para essa função de vencer vão. Resiste muito bem à compressão e à torção, ou seja, no caso de pilares, né, compressão e torção. No caso de treliças, tem compressão nos elementos de banzos principais. Possui massa elevada, isso é um contra, com relação aos perfis quadrados e circulares também. Esses dois perfis são, do ponto de vista de plasticidade, são lindos, mas o preço a pagar é esse, eles possuem uma massa elevada. Aplicações. Quanto às aplicações, eu destaco a melhor opção para pilares, como já falei, aqui por possuir excelente raio de geração. A primeira coisa que eu observo no perfil, quando penso no pilar, a primeira coisa que me vem à mente, que permeia a minha mente, é com relação à raio de geração, as direções, a direção Y. A gente sempre está na direção X, uma, uma raio de geração bom,
tem perfil I, e sempre tem em torno do eixo X as melhores características. Mas em torno do eixo Y, em torno do eixo Y, para um perfil I, a radiação dele é menor do que vai ter se você adotar um perfil retangular. Então, o perfil retangular tem uma radiação muito maior em torno do eixo Y, que é o eixo mais crítico, do que um perfil I. Então, para um pilar, ele é mais resistente até do que um perfil H, que também é uma excelente opção para pilares. Como viga, né, suporta cargas e vence vãos tão bem quanto o perfil W. Porém, como eu falei, o perfil W, o perfil I, ele é mais econômico. Excelente opção para treliças, de cobertura, para bandos, diagonais e montantes. O seu colega, sua colega arquiteto, arquiteta, irá te agradecer imensamente quando você apresentar essa opção para o próximo projeto dele, de cobertura. Eu te garanto. Aqui, apenas uma fotinha mostrando que o raio de curvatura que você tem aqui, no caso, os pilares, os perfis retangulares não têm quinas vivas. Você vai ter o raio de concordância, perdão, raio de concordância do perfil retangular ou quadrado. Eles têm uma curvatura em suas quinas. Então, esse raio de concordância ele existe. Então, não pense que ele vai ter uma quina viva. Ele vai ter uma quina como a maioria dos carpinteiros, pessoal que mexe com móveis, falam quina boleada, né, numa mesa, a quina boleada. Então, ele tem um boleamento, uma quina boleada, chama assim. Tem uma curvatura, não tem uma quina viva. Então, só para você saber, na hora de projetar numa quina de uma parede, ou o que for, que a quina dele é curva. Então, você tem aqui o raio de concordância nos quatro cantos, quinas arredondadas, como eu falei, o raio de concordância visto de uma outra perspectiva. Note aqui a soldinha de costura. Deixa eu ver se eu vou trazer nesse slide ou no próximo, mas nessa foto eu já mostro a soldinha de costura em que você tem que ter atenção. Ela possui uma pequena protuberância, coisa de 2, 3, 5 milímetros, ou coisa que valha. Você pode considerar até coisa de 3 milímetros, 4 milímetros para essa interferência. Caso você insira um outro perfil retangular dentro desse perfil retangular, tenha atenção com relação à solda de costura, para que não haja, no caso, impedimento de colocar um outro perfil por dentro desse. Então, sempre observe se o perfil vai ter, será com ou sem costura. O perfil sem costura, ele é mais caro. O perfil com costura, que tem essa soldinha, ele é mais barato. Aqui, como eu falei, o raio de costura, mostrando uma leve protuberância, muito leve, quase nada na parte de fora. Na parte de dentro, observe que a protuberância é um pouco mais acentuada. Então, para você inserir um outro perfil por dentro desse, no projeto, por uma necessidade qualquer, observe, sempre pense, eu vou ter uma soldinha, então preciso fazer um perfil um pouquinho menor, tanto para caber dentro desse outro perfil maior, retangular, perfil quadrado, quanto para ficar livre desse pequeno obstáculo. Então, imagine se tem um perfil retangular maior e você vai inserir um perfil retangular menor por dentro dele. Então, esse é apenas um pequeno obstáculo para um bom projetista sempre ter em mente. Lembre-se que o bom projetista tem que ficar pensando em tudo, o tempo todo. Aqui uma passarela para pedestres. Você nota que tem os bandos superiores e inferiores que possuem as maiores cargas, constituídos de perfis quadrados, os perfis maiores, naturalmente, para os bandos, os perfis menores para as diagonais. Sempre projeto perfil menor chegando no perfil maior. Essa é uma premissa de projeto que eu ensinei, também ensino lá, trago lá na aula de perfis quadrados aqui, nessa playlist de ferramentas úteis, eu trago muitos detalhes de cuidados para projetar perfis quadrados e retangulares. Aqui a chapa de ligação, sempre que você tiver perfis retangulares, quadrados, um grande desafio para o projetista é como promover a ligação entre eles. Aqui um tipo de, digamos assim, uma solução, uma ideia é a junta flangeada, né? Criar essas chapas de flange, em que você vai ter, parecendo com tubulação industrial. Você vai ter que essas chapas, no caso, chapas de ligação, uma vindo soldada a um perfil, outra aqui a solda de filete, bem pronunciada, e outra chapa vindo no outro perfil. E no local da obra, eles vão parafusar, utilizando parafuso de alta resistência, como o parafuso A325, e permitir, no caso, o parafusamento. Então, lembre-se que os perfis de banzos diagonais e etc. numa treliça, eles estão só sob tração e compressão. Não há momento fletor. Aqui você tem perfis de seção quadrada, vários de tamanhos
variados, em que você sempre projeta dessa forma. Garanta que o perfil que vai ter maior carga, ele possua uma dimensão maior, e os outros perfis chegando no perfil nesse perfil maior, eles vão tendo gradualmente, no caso, dimensões menores. Então, esse é o perfil principal. As diagonais são os perfis secundários em ordem de carga, por exemplo, vão ter dimensões um pouco menores do que o perfil principal, e essas outras, digamos assim, elementos de contraventamento no topo da nossa passarela, dessa passarela, você vai ter perfis menores ainda, menores até do que os perfis diagonais. Então, um perfil menor do que o outro numa classe, numa graduação, chegando um no outro. Esse é o grande segredo para projetar bem com perfis retangulares. Aqui uma outra vista mostrando uma chapa Gaussier, em que ela abriga muito bem. O propósito da chapa Gaussier é esse, quando você tem pouco espaço para poder aplicar soldas, e ficar trepando solda sobre solda, sobrepondo solda sobre solda, você cria a chapa Gaussier e ela permite ter maior espaço, maior liberdade, maior campo de aplicação de soldas dos perfis. Aqui um perfil de seção quadrada para um totem de um único pilar. Você tem aqui um pilar e lá em cima vai ter um letreiro, uma propaganda, é o sentido do totem. Então, para um totem de um pilar só, eu faria como o colega fez aqui, um perfil quadrado. Ele possui uma excelente característica por ter radiação excelente nas duas direções. Então, ele vai resistir bem muito fletor em torno do eixo X e em torno do eixo Y. Está coberto pela segurança e pode dormir tranquilo. Uma excelente opção para pilar de totem. Chapa de base, CB, sempre chame por nomenclatura, se quiser. Em seus projetos, pode abreviar e reduzir textos em seus projetos. Então, CB, chapa de base. Você vai na legendinha e coloca CB, significa chapa de base. Aí você só chama de CB o restante dos elementos, CB1, CB2, CB3. Você economiza muito em texto, para não ficar muito denso de informação seus projetos. Aqui uma vista dessa chapa de base com as barras de pré-concretagem. Note que a parte superior ela é toda lisa, barra de pré-concretagem. Na parte superior, a parte rosqueada. Ah, você pode propor, no caso, um contraporta. Esse contraporta, que vem na parte inferior, ela não tem função estrutural. Ela é apenas para nivelar, contranivelar. Você vai colocar a chapa, no caso, posicionar, e vai nivelar com o nível de bolha, o que for aqui em cima da chapa. Você vai ajustando as quatro porcas aqui embaixo, de forma que a chapa fique nivelada. Então, depois que ficar nivelada, você vem, eh, coloca as outras porcas, se tiver mais de uma porca, no caso. Se eu tenho uma arruela, eu utilizaria uma arruela de pressão, uma arruela lisa, uma porca sextavada, uma outra arruela de pressão e uma outra porca sextavada, porque é uma região aberta, sujeita a vandalismo, pode estar sujeita a vandalismo, então eu utilizaria sempre duas porcas sextavadas para esse caso de projeto. Em espaço aberto, espaço público. Aqui uma outra característica, aqui no Canadá eles não utilizam grout para situações de pequena carga, como é um caso de um pilar de um totem. Eu grautearia, colocaria aqui um grout com altura de 5 centímetros no máximo, tá bom? E grautearia aqui em volta, né? Vai proteger uma corrosão, de uma certa forma, a minha barra de pré-concretagem que fica exposta, e vai garantir uma maior solidez para a base da minha coluna. Aqui são pilares, situações em que eu não recomendo, em que você tem o pilar diretamente fincado na fundação de concreto. Em caso de você ter uma corrosão, ele vai afetar, né, uma região de molha, seca, um líquido. Uma hora tem um líquido, outra hora não tem um líquido. É uma região péssima. Uma hora você vai ter neve, vai ter líquido. Essa parte amarelada, muitas vezes são sais que eles colocam aqui no Canadá para derreter a neve. Você vai ter sal, o veículo da água vai transportar esse sal até estar em contato com o pilar, depois vai secar. Então, região de molha seca é a pior região que tem para corrosão. Não é nem a região que fica imersa na água, nem a região que fica fora da água. A região que fica naquela região de maré alta, maré baixa, aquela região de molha seca, é a pior que tem. Então, caso você tenha uma redução de pilar, você vai ter que substituir o pilar. Então, caso tivesse uma chapa de base com um grautezinho, você teria como fazer um reparo mais pontual. No caso aqui, você vai perder a base do pilar, que tem até um selante, mas não vai ajudar muito. Aqui são os sais que eles utilizam aqui, no caso, em situações de neves, para derreter, e vão espalhando sais nas calçadas aqui no Canadá. Então, é região muito crítica, muito propícia ao processo de corrosão.
Imagine um chão de fábrica em que você tem óleos e químicas diversas. Então, é um tipo de solução que eu não recomendo. É muito fácil colocar o pilar direto na fundação e acabou. É muito mais difícil para o projetista, dá um pouco mais de trabalho. Você pode dar uma chapa de base, um grout, barras de pré-concretagem, etc. Mas é mais sólido, é mais seguro. Então, derramamento de óleos, né, sais, óleos, graxas, produtos químicos causam corrosão na base do pilar. Aqui uma outra foto que eu gostaria que você memorizasse essa foto, que fique em sua mente. É óleo puro, num galpão em que eu verifiquei certa vez. E então, note como é que é o piso, a superfície do concreto desse galpão, toda permeada, toda cheia de óleo nos seus interstícios vazios e preenchendo, né, os vazios do concreto. Imagina que quantos tambores de óleo o colega lavando, no caso, o pneu do maquinário, é uma esqueci, é um pomo de laranja, é um equipamento com garra em forma de pomo de laranja, assim que a gente chama esse tipo de garra, tá. É uma sucata em que você vai ter o transporte de materiais diversos com a garra, essa garra é chamada de pomo de laranja. Então você vai ter aqui a lavagem do veículo ou outros veículos, tambores, etcétera. Então imagina essa química agredindo o seu pilar, uma obra recém-entregue. É muito chato, em menos de 1 ano garanto que já vai ter corrosão. Então, como é que fica, né, a nossa imagem com relação ao cliente? É muito chato. Então, o projetista, sim, tem a obrigação de pensar nisso tudo. Aqui um outro pilar interessante, cuja chapa de base tem furos oblongos. Aqui é uma base erguida em relação à grama, que é um totem com letreiro. Era um show aéreo em que você tem aqui um museu, o Museu da Força Aérea, em que você tem um totem lá em cima com o letreiro, etc., um pilar só no totem, sujeito à carga de vento. Lembre-se, qualquer placa, totem, está sujeito a uma carga de vento. É um campo fértil para receber carga de vento. E você vê um pilar retangular, ele resiste bem a esse tipo de situação. Solda de filete aplicada aqui na base, um espaçamento muito generoso para vir com o pilar e aplicar a solda de base, já feita na oficina, tratada, recomendo galvanização e pintura, sempre, não só um, não só o outro. Aqui o furo oblongo, caso tenha algum problema na obra, na hora da locação das barras de pré-concretagem. Só não gostei de ter barras de pré-concretagem, cada um com um comprimento diferente. Eu sempre recomendo deixar uma folguinha de 1 centímetro para fora em cada barra de pré-concretagem. Nem tão longa como está aqui e nem não tão curta. Chegou a ficar dentro da porca sextavada aqui. A barra de pré-concretagem não chegou a se pronunciar, sair desse limite da porca sextavada. Então, nem tão muito longa, nem muito curta. 1 centímetro saindo um pouquinho para fora da porca sextavada é uma boa folga. Então aqui barras para concretagem, solda de filete em todo o contorno. Aqui nós temos pilares, no caso retangulares. É muito comum essa tendência aqui no Canadá, em todos os supermercados, fábricas, indústrias, principalmente supermercados, eh, e você encontra muito isso aqui. São os pilares, assim, eu acho um tanto esbeltos, são pilares retangulares, causa essa impressão. Pode afetar o quesito funcionalidade na minha cabeça, na cabeça de alguém, que funcionalidade tem a ver com conforto. De nada adianta ter um pilar que resiste ao esforço, mas que ele causa um certo estranheza ou desconforto. É como ter um pilar de concreto muito pequeno, uma viga de concreto muito grande. Isso causa um desconforto. E eu faria um pilar um pouco mais generoso. Mas, enfim, os pilares têm essa tendência, costumam ter essas dimensões. São pilares retangulares, muito usados, pilares retangulares em supermercados e galpões como esses de variedades, né, digamos assim, me esqueci, falha o nome, de, de variedades ao lar, enfim. Não só supermercados, mas também esse tipo de comércio, em que você tem vigas de perfil, no caso, laminado ou soldado, constituindo os vãos, né, para suporte das treliças de cobertura. E os pilares são retangulares, como aqui mostrado na foto mais ampliada. Os pilares são retangulares, as quinas note sempre curvadas, no caso, boleadas, curvas, as quinas não são vivas. Aqui nós temos a ligação com uma viga, um perfil I, um perfil W, laminado, soldado, e aqui uma outra viga, seja ela VS, viga soldado, ou perfil W laminado. Em que você tem parafusamento, uso de uma cantoneira, bem simples a ligação. Então, entre um perfil, no caso quadrado, e uma viga
de formato de I, seja VS ou um perfil W, você pode usar sim. Um cantoneiro é uma excelente opção. O que você não tem como é inserir nada no pilar. Tem um tipo de ligação que a gente chama de ligação por fenda, que você abre o pilar e penetra uma chapa por dentro dele. Eu acho bem complicado, não acho prático. Eu prefiro soldar alguma coisa e deixar para fora para receber, no caso, o vigamento. Então, o pilar já vem com a chapa de ligação, o perfil L soldado nele e vai ser parafusado na viga no local da obra. Aqui uma outra vista desse mesmo pilar, talvez em outro galpão, treliças chegando no pilar com a cantoneira de apoio. Esse tipo de apoio eu trago no divisor metálico, como te mencionei, esse tipo de apoio para receber esse tipo de carga. E aqui as vigas metálicas para recebendo, descarregando no pilar por meio de perfil L também. Uma parte da aba do perfil é soldada, não tem parafuso, vem soldada no pilar, e a outra aba é parafusada na alma da viga. Então, perfis W chegando num perfil de seção quadrada. Eu botei perfil de W, está no alto. Pode ser uma viga soldada, uma viga VS, ou pode ser um perfil W. Grande chance de ser um perfil W. Eu olhei apenas com o zoom da câmera, parecia ser um perfil W, mas não tenho como garantir. Teria que analisar de perto. Aqui uma outra vista do pilar. Eu acho um tanto esbelto com relação à funcionalidade, é minha percepção. E aqui as vigas, no caso, uma outra vista. Note os dois enrijecedores. O projetista que fez essa estrutura é muito feliz, porque note os enrijecedores, cada um alinhado com a face externa do pilar. Isso aqui é o que eu sempre bato nessa tecla. Sempre garanta enrijecedores alinhados com as faces externas do pilar. Sempre, em região de apoio de viga, apoiando em pilar, sempre garanta. Ao longo da viga, como eu já falei isso em algumas aulas aqui no canal, raramente, quase nunca, minhas vigas vão necessitar de enriquecedores intermediários. Só no caso de ponte rolante. Viga de ponte rolante sempre vai ter. Mas em caso de vigas de edifícios, galpões, eu não preciso colocar enriquecedores intermediários. Apenas nos apoios é essencial. Mesmo que passe, que não precise, eu sempre coloco enriquecedores, no caso, no encontro de viga, com pilar, para que não cause amassamentos, pequenas deformações na alma da minha viga. Aqui é uma peça robotizada, então no mundo da engenharia mecânica, eh, simula uma situação de pau de carga, botar assim, a grosso modo, na engenharia civil. Então seria um pilar de seção quadrada, uma base com no caso, chumbadores mecânicos, aqui engessadores de base de pilar, e funcionando o quê? Aumento fletor e esforço normal. Aqui você vai ter a mesma situação, é apenas uma foto ampliada, onde eu mostro aqui os chumbadores mecânicos, chumbador mecânico diretamente aplicado na base de concreto. Então, fica aqui apenas mais uma vertente de pilares retangulares, uma excelente opção para pilares de máquinas, por exemplo. Aqui uma obra comum, esse tipo de obra comum no Canadá de você ter perfis retangulares, pequeninos e muito travamento. Note como eles adotam perfis retangulares de menores dimensões e bases fixas, não vai ser lá uma base engastada, e muitos travamentos em X, no caso, entre os pilares, ou travamentos intermediários, uma viga intermediária. Então, eles trabalham muito esse sistemático aqui no Canadá de bases de apoio de segundo gênero, não base engastada. Eu prefiro as bases engastadas, assim, em escola, sou mais conservador. Mas o engenheiro tem toda a plenitude para poder definir. E como você definir, como expliquei na aula de coluna soldada, você tem ampla liberdade para definir e a estrutura vai ser obediente conforme suas diretrizes. Então, você apoiar bases fixas de segundo gênero não tem problema nenhum. Ele não vai resistir ao tombamento, que é um apoio de segundo gênero, ele impede o movimento vertical e horizontal. Aí você garante o que? Travamentos para poder evitar deslocamentos horizontais. E aqui uma outra coluna no interior de uma construção já existente, um galpão existente, de fábrica existente, uma coluna para uma outra sala, enfim, são muito, muito, digamos assim, muito versáteis os perfis retangulares. Você chega, executa e fica uma obra limpa também, assim como fosse uma viga de perfil, no caso, perfil H, por exemplo. O perfil H tende a ocupar um pouco mais de espaço. O perfil retangular, ele é um pouco mais compacto, mas com uma boa espessura, e mesmo com dimensões reduzidas, 20 por 20, ele acaba resistindo muito bem
a solicitação que é proposta. E aqui chumbadores mecânicos igualmente colocados para fixação da base aqui é um pau de carga, minto, não é um pilar de uma estrutura, é um pau de carga, que eu não mostrei o restante da foto. É um pau de carga, então você vai ter um pilar e a viga é constituída de um perfil I-americano. Eu falei muito sobre isso no caso de prós e contras e características dos perfis I-americanos, na nossa aulinha dessa playlist. E aqui em cima você tem um pau de carga assim. Então, o perfil retangular ele resiste muito bem, no caso, como pilar de pau de carga. Pilar de pau de carga para se conectar no perfil, no caso, I-americano, onde vai ter a carga rolando para cá e para lá. Aqui são skids. Skids, normalmente, na minha época, quando eu projetava skids de modo genérico. Eu aprendi que, fazendo mais skids, eu tenho observado que, dependendo do fabricante, a gente tem que dispor eh, cada perfil em cada posição exata. Aqui você vê, parece uma salada, mas não é. É o tipo de peça que vai encaixar aqui, depende de cada fabricante automobilístico, enfim, independente do fabricante, dependendo da peça do fabricante, você tem que bolar cada skid para receber cada tipo de carga. Aqui estou mostrando característica desse skid, todos os perfis retangulares e quadrados, para resistir a esse tipo de carga, vai ser içado, eh, talvez coloque alguns olhares para ser içado, ele vai ter uma boa base, e essas características de ter perfil junto, perfil separado, assimétrico, numa hora assimétrico, isso é para receber cargas mais variadas possíveis. Então, cada skid, ele se comporta de um modo diferente conforme a designação, a requisição do cliente. Então, aqui só vistas do perfil retangular, com uma espessura muito generosa. Aqui, outras vistas, onde você observa que, nossa, o que é que esse perfil está fazendo aqui, solto? É como eu falei, aqui vai ter uma peça com uma certa característica geométrica em que o skid tem que se adaptar para receber essa peça. Então, cada skid tem um propósito dependendo que depende da requisição de cada fabricante, de cada setor industrial. Aqui é o sistema de içamento de carga, onde você tem perfis retangulares também. Então, na área de mecânica, o engenheiro civil pode ser chamado, sim, para bolar um sistema de içamento de carga para resistir a uma certa carga que tem 78.000 libras de carga. Você pode transformar essa unidade, no caso, em quilos, toneladas, e observar o quanto que pesa 78.000 libras, não sei de cabeça. Aqui, ponte rolante, viga de ponte rolante, como eu falei, essas vigas pode chamar de vigas principais, são as vigas principais da ponte rolante, elas são dimensionadas pelo engenheiro mecânico. Nós, como engenheiro civil, iremos dimensionar as vigas secundárias, que irão receber as vigas principais da ponte rolante. Já dimensionei essas vigas, às vezes, para engenheiros mecânicos, e aqui são vigas bem felizes. Eu gosto de projetar, assim, essas vigas principais. No caso, é uma ponte rolante para 30 toneladas, você tem perfis fechados, não um perfil retangular. Você tem, no caso, duas almas e dois flanges. É um perfil caixão. Então você, tipo uma viga VS com duas almas, botar assim, ou um perfil personalizado PS com duas almas. Tem dois flanges e duas almas. Não é um perfil retangular fechadinho. Você tem uma protuberância entre a alma e o flange, tem um espaçamentozinho. Ele não é todo retangular. Eu já fiz várias vigas desse tipo para como vigas principais de ponte rolante, mas não cabe ao engenheiro. Você pode pedir ao engenheiro, no caso, a fornecedora ponte rolante, para fornecer características dessa viga, essa viga principal, e você vai dimensionar só as vigas secundárias, que vai receber essas vigas que irão rolar sobre as vigas secundárias. A viga secundária cabe ao engenheiro civil. As vigas principais ao engenheiro mecânico. Então, deixo aqui minha gratidão mais uma vez por me prestigiar em mais esta aula. Trouxe um resuminho bem simples, bem compacto, quanto ao uso de perfis retangulares, perfis quadrados. Como eu falei, em resumo, eu recomendo fortemente como pilares e como banzos eh, de treliças, de cobertura, em que você vai agregar beleza, estética, plasticidade num projeto de arquitetura. E aqui meus livros de estruturas metálicas e desenvolvimentos industriais em concreto, lançados pela editora Oficina de Textos, onde eu trago o meu melhor com relação do ponto de vista de sempre trazendo problemas reais
casos reais, casos práticos, nada didático. Então, tudo que eu trago nesses livros foi o que eu fiz, enfrentei sozinho e projetei, dimensionei e deu certo. Eu mostro os prós e contras, características, detalhes, muitos detalhes, eu sou muito detalhista, dá para ver nessas aulas, sou muito metódico com relação a detalhes. Minha escola é essa de fabricação e montagem, eu trago a escola de fabricação e montagem nesses livros de estruturas metálicas, e no pavimentos industriais de concreto, trago 7 projetos, de 7 galpões grandes, envolvendo áreas portuárias, numa hora pavimentos para áreas portuárias, outra hora pavimentos para áreas, para galpões, áreas industriais, e outra hora para vias, em caso de como avenidas e ruas. Assim, deixo minha gratidão mais uma vez e te espero na próxima aula.